Está escrito: e Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Marcos 10, versículos 21 a 23. Amigos, todos nós conhecemos essa história e todos nós já ouvimos muitas pregações com estes textos, não é verdade? É bem provável que a maior parte da igreja entenda profundamente a história do jovem rico. Mas quantos de nós já buscamos trazer essa história para a nossa realidade individual? Quantos de nós já meditamos nos versículos da história do jovem rico, imaginando-nos no lugar dele? Bom, inconscientemente, quando lemos essa história, irmãos, nós associamos ela somente àqueles que possuem bens materiais. Nós pensamos nestas pessoas, balançamos a cabeça, suspiramos fundo e dizemos: é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19, versículo 24. Meus irmãos, é assim que o homem passou a agir depois do pecado. Deus perguntou se Adão havia comido do fruto que o Senhor lhe disse para não comer. Então Adão respondeu que a mulher que o Senhor lhe concedeu ofereceu o fruto para ele. E com essas palavras de Adão, nós podemos compreender que ele estava tirando a culpa de sobre a sua cabeça e jogando a culpa sobre Eva e também sobre Deus. Então, o Senhor pergunta para Eva por que ela fez isso. E a nossa primeira mãe responde que foi a serpente que a enganou. E nas palavras de Eva também podemos ver que ela tenta afastar a culpa de si mesma e lançá-la diretamente sobre a serpente e indiretamente sobre Deus, o qual havia criado a serpente, mesmo sabendo que um dia ela poderia ser um médio de Satanás para vir a tentar Eva. Amigos, a verdade é que o pecado nos cega. E muitas vezes, quando o nosso erro é apontado nas Escrituras Sagradas, só conseguimos enxergar o erro dos outros, ou então dizer: isso se encaixa certinho na vida de tal pessoa, ou na vida daquele, ou na vida daquela. A verdade é que todos nós, de alguma forma, somos como o jovem rico daquela história. E Deus está falando ou advertindo a cada um de nós através daqueles versículos. Veja, como o jovem rico, todos nós estamos querendo lisonjear a Cristo, chamando-o de bom Senhor, para que ele alivie um pouco da carga que recai sobre nós adventistas. Carga essa que às vezes se torna pesada, porque não fizemos uma entrega completa das nossas vidas a Jesus. E quando o Senhor nos repreende com essa pergunta e com essa afirmação: por que você disse que eu sou bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Ele faz isso por misericórdia, pois Ele deseja nos revelar os desígnios do nosso coração pecador. E Ele deseja nos revelar mais plenamente as coisas espirituais, as quais são tão profundas, meus irmãos. Mas talvez venhamos então a responder para Ele da seguinte forma: Jesus, eu te chamo de bom, porque, diferentemente dos judeus, eu reconheço que o Senhor é Deus. Então Jesus nos diz: será que realmente você é diferente deles, meu filho e minha filha? E fazendo Cristo, através do seu Espírito Santo, essa pergunta para cada um de nós, talvez por alguns instantes fiquemos um pouco atordoados e comecemos, pelo poder do Espírito Santo, a duvidar da nossa justiça própria. E então começamos a pensar se é possível estarmos caindo nos mesmos erros que os judeus caíram. Mas logo começamos a buscar em alguma parte das Escrituras ou do Espírito de Profecia algum texto ou alguma frase que comprove que somos diferentes dos judeus e que estamos aprovados aos olhos do Senhor. E quando passamos a ter esta linha de raciocínio, nem precisamos ir muito longe, pois no versículo 19 de Marcos, capítulo 10, nós encontramos Cristo dizendo o seguinte: você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não cobice, respeite o seu pai e a sua mãe. E assim,
Nós nos esquecemos de todo o contexto da história, esquecemos do orgulho do jovem judeu e também não nos lembramos que ele respondeu para Jesus: tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice. E então, semelhante a ele, nós nos revestimos de uma falsa humildade e dizemos o seguinte: Senhor, desde o meu batismo, eu tenho me esforçado e pedido ajuda para Ti a fim de conseguir guardar os Seus mandamentos. Viu, Senhor, como eu sou diferente dos judeus? Pois além de reconhecer que o Senhor é Deus, eu também reconheço que por mim mesmo eu não posso guardar os Seus mandamentos. Amigos, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, diz a palavra de Deus. E quem o poderá conhecer? Bom, somente Cristo o pode. E é para que também conheçamos o nosso coração que Ele dirige a nós as mesmas palavras que Ele dirigiu ao jovem rico. Então, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, distribua aos pobres e assim você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga. Mateus 19, versículo 21. Irmãos, o problema do jovem rico não era na verdade o dinheiro. O problema daquele jovem não era os altos cargos que ele possuía. O problema do jovem rico não era o fato de que até aquele momento ele não havia discernido que Cristo era Deus. Porque até mesmo os 12 discípulos não haviam entendido que o Messias era Deus em toda a sua plenitude. Na verdade, o problema do jovem rico e o nosso problema são os mesmos. E o apóstolo Paulo diz qual é esse problema com estas seguintes palavras: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 3. Bom, o problema é que o jovem rico era que ele não amava a Deus o suficiente. E o problema é que muitos de nós, adventistas do sétimo dia, não amamos a Deus o suficiente também, meus irmãos. E sendo assim, não importa se eu tenho um patrimônio financeiro gigantesco ou se eu tenha apenas R$1 no meu bolso. Não importa se minhas roupas são as mais belas do mundo ou se são as mais simples. Não importa se os meus amigos são os mais populares ou se são os menos populares. O que importa é que se o meu amor por Deus for menor do que o meu amor pelas coisas, mais cedo ou mais tarde, quando eu precisar dar prova desse amor, eu ficarei triste, virarei as costas para Cristo e ficarei com quem ou com aquilo que realmente eu amo. Irmãos, Jesus afirmou para aquele jovem: falta-te uma coisa, e se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e depois vem e siga-me. Na verdade, Cristo leu o coração do jovem rico e uma coisa apenas lhe faltava, mas esta era um princípio vital do cristianismo. O jovem rico, meus amigos, ele carecia do amor de Deus em sua alma, e essa falta, a menos que ela fosse suprida, se demonstraria fatal para ele, pois toda a sua natureza se corromperia com a condescendência e também o egoísmo dele se fortaleceria. E para que ele recebesse o amor de Deus em seu coração, ele deveria subjugar seu supremo amor pelo eu. Veja, Cristo disse para o jovem rico, o jovem príncipe, que ele teria um tesouro no céu a partir do momento que ele considerasse de nenhum valor o tesouro que ele possuía aqui na terra. E eu faço uma pergunta para os irmãos: qual é o verdadeiro tesouro do céu? Se flores que não murcham, ou ruas de ouro, ou viver para sempre sem ter a companhia de Jesus não tem sentido, então qual é o verdadeiro tesouro do céu, senão o próprio Jesus? Bom, Cristo, na verdade, com suas palavras, estava perguntando para o jovem o que ele mais amava, se Deus ou se a ele mesmo. E hoje Cristo está perguntando para nós quem ou o que nós mais amamos.
E se consciente ou inconscientemente temos amado mais a nós mesmos, então nunca poderemos seguir a Jesus, porque está escrito: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E seguir Jesus dessa forma nunca vai ser possível se o nosso amor por Deus for menor do que o amor que nós temos por nós mesmos, amigos. Veja, em breve as provas aumentarão. E cada um vai revelar qual é o selo que está sendo fixado em sua vida, o selo de Deus ou então a marca da besta. E isso vai muito além da guarda do sábado ou da guarda do domingo. Porque isso diz respeito a qual é o nosso maior tesouro e quem nós mais amamos. Deus ou o mundo? Deus ou a nós mesmos? E como está escrito? Aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, esse a achará. E aquele que achar a sua vida por amar a si mesmo, esse vai se perder. Bom, que todos nós possamos tomar uma decisão diferente da decisão do jovem rico. Que decidamos amar a Deus mais do que a nós mesmos. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos, e até a próxima.